Olá gente, este aqui é um vídeo um pouco diferente dos quais vocês são acostumados a ver por aqui, porque é um vídeo em que eu quero compartilhar com vocês o meu amor por histórias aí que envolvem grandes aventuras, grandes expedições, né, em busca de cidades ou templos perdidos, que tem arqueologia aí no meio. Eu gosto muito desses tipos de história. Eu vou confessar algo pra vocês, gente. Quando eu era pequeno, o meu grande sonho era ser arqueólogo. Isso mesmo. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desses tipos de história. Mas enfim, eu tive a ideia de gravar esse vídeo enquanto estava jogando Tomb Raider, que é a minha franquia de jogos favorita. Eu sou super fã da Lara Croft, eu adoro ela. Quero contar um pouquinho da história da personagem pra vocês, tá? Que ela é a minha personagem favorita. E depois que eu conheci Tomb Raider, né, eu comecei a procurar por histórias que tivessem essa mesma temática, né? Não digo só em games, mas também em filmes e séries e também em livros. Bom, eu fiquei mais fã ainda da Lara Croft depois que em 2013 eles lançaram um jogo, né, um jogo que reconta aí toda a história da vida dela. Ou seja, eles fizeram um reboot, eles literalmente apagaram toda a história da vida da Lara Croft e reinventaram uma nova história pra ela. E é o meu jogo favorito da vida, eu já estou indicando o jogo pra vocês, gente. Eu adoro aquele jogo. Eu não tenho aquele jogo nas minhas mãos porque eu comprei a mídia digital. Eu tenho o jogo salvo no HD do meu Xbox. Mas para representar ele, eu tenho esse aqui que é o segundo jogo da série, né? O último jogo que lançaram. Eu não zerei esse jogo ainda, tá, gente? Porque nesses 2 últimos meses foram meses muito corridos pra mim. Quase não tive tempo pra jogar e eu também quis economizar também, porque eu não queria zerar ele logo, porque eu adoro, gente. Mas tudo indica que será um grande jogo também, assim como o primeiro. Mas enfim, quem é a Lara Croft? Vou contar um pouquinho da história da personagem pra quem não conhece. Mas antes é importante lembrar, gente, que a história da vida dela foi mudando de acordo que novos jogos foram sendo lançados. Ou seja, a história da vida dela que fizeram para esses 2 últimos jogos é bem diferente da história da vida dela que fizeram pro primeiro jogo, né? Que seria então a história original. Mas existem características da personagem que prevaleceram em todos os jogos. A Lara Croft é apresentada pra gente como uma inglesa, arqueóloga, aventureira, atraente, super inteligente, que tem uma forma física atlética e que se aventura em meio de tumbas e ruínas perigosas atrás de artefatos valiosos pelo mundo afora. Ela é de uma família aristocrata muito rica lá na Inglaterra. Pra quem assistiu o filme baseado nos jogos, que é um filme de 2001 com aquela atriz Angelina Jolie interpretando a grande Lara, eles usaram uma mansão muito conhecida lá na Inglaterra para ser a mansão da Lara Croft no filme. E por curiosidade, os desenvolvedores dos jogos usaram essa mesma mansão como base para ser a mansão da Lara nos jogos que vieram posteriormente ao filme. Se você jogar este jogo aqui, essa mansão aparece logo no início do jogo, mas como a cena está à noite, dá pra ver apenas a silhueta da mansão, mas se você reparar, ela possui a mesma silhueta da mansão que usaram, né, para as filmagens no filme. Bom, na história, a mansão da Lara Croft fica localizada no condado de Surrey, que é um condado que fica ao sudoeste da região metropolitana de Londres. Mas essa mansão que eles usaram no filme, gente, ela fica em outro condado, tá? Eu vou colocar direitinho pra vocês o nome dessa mansão, né, e o condado em que ela fica. Mas por que a Lara Croft vai atrás de artefatos valiosos se ela já é uma pessoa muito rica? Bom, existem vários motivos que variam de jogo para jogo, mas o principal é que ela faz isso por diversão, porque ela adora se aventurar, porque ela é uma viciada em adrenalina, né, e ela adora colecionar artefatos. Mas esses motivos também podem variar, né? Ou ela faz isso por uma causa nobre, ou porque o destino levou ela a isso, e entre outros fatores. Eu vou colocar aqui no meio, gente, um fato curioso que eu lembrei agora. É que nos primeiros jogos, quando a Lara Croft ela alcançava um objetivo, ela sempre lançava um livro, né? E nesses livros ela sempre contava todas as suas experiências, as suas aventuras. E os livros dela, gente, vendiam muito, eram verdadeiros best-sellers. Então ela também era uma escritora. E graças ao dinheiro que ela ganhava com esses livros, ela acabou se tornando independente da fortuna que ela herdou. E ela usava esse dinheiro também para financiar suas novas aventuras. Como eu já falei antes, existem várias histórias da vida da Lara Croft, mas a minha história favorita, que eu acho que tem mais a ver com a figura Lara Croft, é a história que fizeram pro jogo Tomb Raider Legends, que é um jogo de 2006. E como é essa história, gente? Bom, a Lara Croft, quando ela tinha 9 anos, ela fez uma viagem junto com a mãe dela, que se chama Amelia Croft, e no avião que elas estavam, caiu lá no meio do Himalaia.
As duas sobrevivem. Enquanto elas estavam tentando sair daquela região, elas acabam encontrando um templo muito antigo. E dentro desse templo havia uma espada, que seria então a espada Excalibur. A mãe da Lara Croft acaba tocando nessa espada e ela então de repente se desintegra. A Lara Croft ela fica super desesperada e assim a mãe dela acaba sendo dada como morta. A Lara permanece ali naquela região mais 10 dias até que finalmente ela é encontrada e resgatada. Quando ela chega em casa, ela conta tudo o que aconteceu com ela e com sua mãe pro pai dela, né, que é o Richard Croft. Ele também é conhecido como Conde de Abingdon. Ele é um arqueólogo muito rico, muito famoso. E a partir daí ele começa a levar a Lara junto com ele nas suas aventuras, nas suas expedições. E nessas aventuras, né, o pai dela sempre tenta achar pistas que possam o levar pro paradeiro da sua esposa. E é durante essas viagens que ele ensina tudo que Lara Croft precisa saber, né? Tudo que vai levá-la a se tornar a grande Lara Croft futuramente. Quando Lara completa 18 anos, o pai dela morre numa dessas expedições. Então Lara acaba assumindo toda a fortuna do pai dela. E assim ela acaba se tornando uma condensa. Ela se torna uma condência da família real britânica, né? Então ela fica super poderosa a partir daí. E graças às influências do pai, né, ela acaba se tornando também uma grande arqueóloga. E ela segue os passos do pai. E ela também tenta procurar, né, pistas que possam levar, né, ao paradeiro da mãe dela nesse jogo. Como eu falei, gente, essa é a minha história favorita, mas tudo indica que essa nova história que fizeram pro novo jogo que lançaram em 2013, né, para esse novo reboot, vai ser bem bacana também. Bom, aqui nesse novo jogo de 2013, a Lara Croft ela acaba de se formar como arqueóloga e ela participa de uma expedição que tenta achar o reino perdido de Yamatai, lá no Japão. Bom, o que acontece é que o navio em que ela estava naufraga, né, ela acaba parando numa ilha que não existe no mapa, e é justamente o reino perdido que eles tanto procuravam. Lá, a Lara, gente, ela é obrigada a sobreviver, e é lá que ela aprende tudo o que ela tem que aprender, né, pra se tornar a grande Lara Croft, né. E acontecem várias coisas sobrenaturais naquela ilha. Ah, gente, é importante lembrar que toda a série Tomb Raider, ela tem essa pegada sobrenatural nas histórias, tá? É uma característica das histórias, que eu acho sensacional. É claro que ela sobrevive à ilha, até porque se ela não tivesse sobrevivido, não existiria o segundo jogo dessa nova série. Mas nesse segundo jogo a gente fica sabendo que o pai da Lara é falecido, mas ela segue os passos do pai. Nesse jogo aqui, gente, ela tenta provar que ela não é louca e tudo que ela passou no primeiro jogo, todos os fatos sobrenaturais que aconteceram naquele jogo, aconteceram de verdade. E a partir daí, gente, ela fica obcecada em encontrar as verdades sobre diversos mitos aí pelo mundo. Ainda é muito cedo pra falar sobre a história, tem muitos mistérios ainda, mas parece que vai ser bem bacana. E logo no começo desse jogo aqui, gente, tem uma cena em que a Lara Croft ela chega numa região montanhosa. Aí tem um penhasco em que tem um templo esculpido. E aquele templo, gente, me lembrou um templo que fica na cidade de Petra, lá na Jordânia. Eu vou colocar a foto do templo pra vocês, gente, que eu acho que é um templo muito interessante. Com certeza os produtores dos jogos se inspiraram nesse templo, né, pra fazer esse templo aqui no jogo. E eu também me lembrei, gente, do Indiana Jones, que são filmes que eu gosto muito, tá? Tem uma cena no filme Indiana Jones e a Última Cruzada que eles gravaram, né, naquele templo lá em Petra. Eu acho muito legal aquela cena. E eu baixei todos os filmes porque me deu uma vontade muito grande de assistir os filmes novamente. E por curiosidade, gente, a série Tomb Raider foi inspirada no Indiana Jones. Quando eles começaram a desenvolver os games, né, a ideia era que o protagonista fosse um homem, mas eles acabaram mudando e acabou sendo uma mulher, a Lara. E aí já é uma outra grande história, tá? Que não vem ao caso. Aí, gente, enquanto eu estava jogando esse jogo, eu comecei a pensar se tinha livros aqui em casa que tivessem essa mesma temática. Logo de cara me veio os livros do Dan Brown. Só que os livros do Dan Brown, apesar de ter uma temática muito parecida e eu gostar bastante, se passam em cidades, em museus. Eu gosto mais ainda quando as histórias se passam em lugares longes, né, em cidades perdidas, né. Eu gosto mais, acho mais bacana. Aí eu tenho um livro aqui em casa, gente, que eu acho que tem a temática mais parecida com o Tomb Raider, que é A Biblioteca Perdida. É um tipo de livro, gente, que o pessoal desdenha muito, né, porque ele tem vários clichês, e realmente, né, são aqueles livros em que o personagem está indo atrás de um tesouro perdido, né. Então você pode esperar que é um livro cheio de clichês mesmo. Bom, mas depois que eu joguei Tomb Raider, me deu vontade novamente de lê-lo, de pegar, e eu parei pra pensar que a gente não deve se preocupar com o que os outros pensam, né. Se eu gosto desse tipo de história, eu vou ler, né. Mas do que esse livro fala?
Aqui a gente vai conhecer uma jovem professora universitária que é fã do Indiana Jones, vejam só isso. Aí um dia ela acaba participando de uma expedição que está tentando encontrar a Biblioteca Perdida de Alexandria. E essa professora, ela tem fortes evidências da localização dessa biblioteca, né? E parece ser bem bacana também, né? E eu tô com vontade de ler agora novamente, tá? Aí outro livro que eu tenho aqui em casa, gente, que tem uma temática muito parecida, é esse daqui, tá? Que é O Exército Perdido de Cambises. Só que é um livro que você quase não acha resenhas na internet, então eu não sei muito a respeito da história. Mas o tema é o seguinte, gente, tinha um exército lá, um exército persa, a história se passa 500 anos antes de Cristo. Esse exército vai para o Egito e de repente eles são soterrados por uma tempestade de areia. Aí séculos depois, nos tempos atuais, muita gente está indo atrás de onde está esse exército soterrado porque tem um tesouro lá com eles, uma coisa assim, tá? Eu não sei nem quem é o personagem principal dessa história, tá? Mas parece que tem uma temática parecida, é isso, também vou ler este livro em breve. Ah, gente, eu também lembrei de uma série que passava na TV Record há muitos anos atrás, eu gostava muito da série, que se chama Caçadora de Relíquias, né? Tinha uma temática muito parecida. Eu vou colocar uma foto dessa série aqui pra vocês verem, e eu gostava bastante. Se eu não me engano, tinha apenas 3 temporadas. Eu vou ver se eu consigo baixar novamente. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem filmes, livros, séries que tem essa temática parecida, podem me indicar, tá, gente? Que eu vou adorar muito. E é isso, gente. Eu não sei como posso chamar esse vídeo, se é um vlog, né? Eu não sei nem qual o nome que eu vou dar esse vídeo ainda. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? É um vídeo um pouco diferente mesmo, tá? Só pra compartilhar pra vocês aí um pouco dos meus gostos com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha pra ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau pra vocês.